Fala família do Fogão, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos, pessoal. Vamos repercutir mais um vídeo aqui que eu separei para vocês do canal ESPN. Eu vou deixando os créditos totais ao canal que a gente busca notícias e informações sempre atualizadas aí do Fogão, pessoal. Mudanças no Glorioso. Pessoal, Arthur Jorge ali deve deixar o Botafogo rumo ao futebol árabe. Apuração ali do ESPN, pessoal, porque o treinador tem proposta ali do Al Rayyan, salário que é 3 vezes maior que ele ganha aqui. Bora acompanhar esses comentários aqui, pessoal. Eu, como torcedor, não deixaria Arthur Jorge sair, porque ele foi fundamental para esse ano histórico, mágico e glorioso do Botafogo de 2024. Bora acompanhar os comentários aqui do programa, pessoal. Mas antes, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Acione aquele sininho de notificações, porque todos os dias a gente busca notícias e informações e você já recebe a notificação e já fica sempre atualizado de tudo que acontece com o Fogão. Deixa aquele like que já nos ajuda aí na plataforma, no engajamento do vídeo também. E, se possível, aquele comentário. Pessoal, agora sem muita enrolação, bora acompanhar comigo esse vídeo. Saída natural, mas o que preocupa é a saída de quem pensa nesse time, quem organiza esse time. E, pelo jeito, Arthur Jorge se despedindo do Fogão. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Bruno Vicari. Bom dia, Jailson. né? Bom dia, Fã de Esportes. Bom dia. Assim, eu vejo dessa forma. Perder jogador é natural, assim. Todo time perde. A gente estava falando da crise do Manchester City, né? O Julian Álvares saiu. Acontece, né? Acontecem algumas mudanças de uma temporada para outra, mesmo para quem ganha com muita frequência. E eu acho que perder o técnico, você corre o risco de perder ideia. Ideia de jogo, ideia de montagem de elenco, você corre mais riscos. Agora, assim, vendo o que a Beto está falando, assim, um abraço, cara. Sério. Assim, o Botafogo ofereceu, o que o Botafogo ofereceu e o que ele executou também, o Arthur Jorge, se ainda assim ele prefere outras coisas, tal, um abraço. O Botafogo viveu sem ele e não tem essa. É óbvio que seria melhor a permanência dele. Sim. Mas não vou ficar esmolando o Arthur Jorge, cara. Sério. Quer ir lá, quer ganhar seu dinheiro, quer assim, tá tudo com dignidade, seja feliz, tal. Escolha pessoal dele. Escolha pessoal, quer ficar... Beleza, tem esse desafio. O Botafogo oferece títulos. Oferece um crescimento no topo. Você vai crescer cada vez mais, ficar melhor na sua profissão, sendo desafiado por outros grandes do futebol brasileiro, futebol sul-americano, e você vai crescer muito com essa loucura que é o calendário brasileiro. Você cresce, você aprende muita coisa. Acho que se ficar mais um tempo aqui, você se torna um técnico melhor ainda. Mas, ok. Porque eu acho que esses técnicos, vou pegar esses 3 que recentemente ganharam a Libertadores, os portugueses, o Jesus, o Abel e o Arthur Jorge. Eu acho que em nenhum lugar do mundo eles vão viver o que eles viveram aqui. E acho que eles sabem disso. Da dificuldade, da pressão e também da emoção que eles viveram, né? Porque da dificuldade você aprende, né, Bruno? Também. Você aprende, tem a dificuldade imensa na hora de montar um time para jogar lá em Fortaleza contra Fortaleza. Isso. E logo depois tem uma viagem para Buenos Aires, uma outra competição. Você aprende nisso. É difícil, claro que é difícil. Eles vão ganhar mais dinheiro em outro lugar, eles vão estar mais próximos das origens deles em outro lugar, mas viver o que eles viveram aqui... Lembra quando a festa do Flamengo ali, do título da Libertadores e do Brasileiro ali no centro do Rio? Lembra, Jailson? Uhum. Tá maluco, aquilo ali nunca o cara vai viver. E eu acho que também é questão de qualidade de vida, né? Porque Também, nessa pode ser. conversa nós estamos falando de morar no Rio de Janeiro, né? Mas é isso. Você vai pro outro lado do mundo, numa cultura completamente diferente, num lugar com... E tudo bem, né? Aqui também é diferente para eles, mas Sim, eu digo sim. de experiência Mas de por que vida, eu tô citando esses 3? Porque aí a gente tem até aqui, a disputa tá empatada. Tá. Porque o Jesus, ele veio, venceu, sorriu e partiu. Uhum. O Abel continuou e repetiu. E o Arthur Jorge vai desempatar para onde agora? Na minha opinião, vai também. Você acha? Também pelo que a Beto falou. Veio, venceu e Vamos foi. lá. O Arthur Jorge, primeiro bom dia novamente, bom dia a todos os fãs de esporte. O Arthur Jorge, toda vez que foi perguntado, ele nunca transpareceu que ficaria assim. Sim. Ele não transpareceu o momento algum, ele sempre foi jogando para frente, Se for analisar as entrevistas que ele deu, ele e o Luiz Henrique, desde as conquistas e tudo mais, sempre a mesma história. A gente vai ver, a gente vai ver, a gente vai ver. Isso já deveria ser um sinal de alerta.
pro John Textor, que é o dono. Já deveria acender ali, ó, tem alguma coisa ali. Tem alguma coisa acontecendo, porque toda vez é a mesma conversa, toda vez é o mesmo papo. Tudo bem que as coisas são tratadas internamente, são resolvidas internamente, mas ele nunca transpareceu que ficaria. Ele sempre foi falando, a gente vai ver, a gente vai ver, a gente vai ver. Então, agora surge essa informação da Beta, um salário 3 vezes maior. 3 vezes Você maior. iria, Jailson, sendo o Arthur Jorge? Abraço, gente. Ó, foi um É? prazer. Foi um prazer, um ano mágico. Aí fizemos história, ganhamos tudo, sei do nível do futebol brasileiro. Fomos felizes, só que é um salário 3 vezes maior. Ele já fez a história que ele poderia fazer. Sai por ele cima, né? sai por cima até essa questão do avião. Né? Do papo é porque ficou uma situação meio delicada. Dele falar abertamente, sendo que ele ainda não tinha nada acertado, conversado com o texto. Então fica uma situação delicada. Mas sai por cima em si, com a torcida, óbvio. E tem uma questão também, o time vai ser desmantelado. O time do Botafogo que ele ajudou ali, que ele montou, que fez o que fez, esse time pode ser desmontado. Então ele também sabe que ele vai trabalhar pra caramba de novo, para tentar botar esse Botafogo, para tentar manter, né, o nível que o Botafogo alcançou agora em 2024. Então talvez ele também já esteja pensando nisso. Pô, vou ter um trabalhão, hein? Vou ganhar ali 3 vezes mais, os caras me ofereceram. Vou ter que repetir tudo que Vou eu ter que fiz, porque repetir se ele só tudo ganhar porque- Libertadores ou o Brasileiro, Não, já tá abaixo. a Mariana vai abrir o Sport Center falando que a temporada foi um fracasso. Crise. Caiu em relação ao que era a temporada anterior. Comparativo é com o que foi. Se não repetir, já É era. o que o Abel tá vivendo essa temporada no Palmeiras, não é? Foi só o segundo colocado, não ganhou nada. Exatamente. Acabou. Crise. Mas isso me chama atenção, porque assim, isso não é nem uma crítica, nem é só uma reflexão, né, Marra? Porque os jogadores nessa lógica aqui pensando do contexto do Botafogo, eles chegam, já tem o contrato assinado para já também sair para o Lyon, por dentro do grupo. Isso é um movimento de mercado natural e que já vinha nessa condição. O Arthur Jorge não é por isso, né? O Arthur Jorge é porque existe hoje um outro movimento do futebol que seduz e que o cara vai lá e vai embora. Que é esse mundo de grana que vem Emirados Árabes, Arábia Saudita, Catar, quem quer que seja, que é por isso, não é que ele está acertado. Não dá para competir. Não dá para competir. Se a base for, assim, é que você pode pesar outras coisas, né? Por exemplo, eu não esqueço o que ele falou quando perguntado sobre a qualidade do grupo, né? Foi o melhor grupo que eu trabalhei na minha vida. Isso poderia mexer com ele, né? Sim. Dependendo do profissional, dependendo da pessoa, tal, isso é o que define. Sim. Porque a gente não está falando de um cara que ganhava R$10 e vai ganhar 2 bilhões, gente. É um cara que já tem uma condição Sim. física também. Também, Mas uma condição financeira. Que permite, assim, não, eu quero me desafiar mais durante um ano. Tipo, o Abel, de novo, o Abel também não ganha R$10. Esses caras ganham muito bem. O salário que é pago aqui no Brasil não dá para comparar com o salário que eles ganhariam, por exemplo, se estivessem em Portugal. Sim. Estou falando técnicos desse nível, né? Estou falando de Arthur Jorge e do Abel, por exemplo. Então, assim, você já está ganhando muito, você já tem uma condição de trabalho que te oferece estrutura de trabalho fantástica, e ainda você tem, talvez, o melhor elenco que você vai trabalhar na sua vida. Eu quero curtir um pouco mais, porque eu vou crescer aqui. Agora, se a sua base de raciocínio for, não, eu preciso ganhar dinheiro, então não dá para competir. É isso. Então, um abraço. E não estou te acusando em relação a isso, é a sua opção. Claro. Como o Abel, há 2 temporadas, preciso ficar perto da família. Cara, não tem conversa. Essa é a sua prioridade, ficar perto da família. Como o Jesus agora talvez não viva a mesma emoção, mas ele teve sucesso esportivo lá onde ele está, e financeiro a gente não precisa nem falar, né? Vou falar que ele está errado? O Ele fez a escolha? Oscar, vivendo 9 temporadas na China, Então. um dos maiores salários que tem, você vai questionar o cara? A escolha é a opção de carreira E da o que o pessoa. Botafogo pode fazer agora? O que o Botafogo faz? Botar o scout para trabalhar. Não vai ter que trabalhar para arrumar Mas pergunta pra ele, porque eu lembro que teve uma época do Jesus, lembra no Flamengo? Que todo mundo sabia que o Jesus não ia ficar, mas os dirigentes do Flamengo tinham medo de perguntar. Porque se pergunta, ele fala, tô indo embora. E você não Mas queria tem ouvir a resposta. Mas tem que oficializar, tem que perguntar. Tem Já que ir lá, tem que pra- definir agora. Já, claro. Para já Acho ir que eles já planejando. Para já planejar o 2025. Então, já temos que ir atrás do treinador. O cara vai embora. Então, beleza, já vamos trabalhar, até porque vai ter que trabalhar por conta dos jogadores. Essa troca infinita Também, né? que vai acontecer ali no Botafogo também. Então, já vai logo, já vai trabalhar para achar outro treinador. Esse é o problema da viagem longa, né?
Uma viagem curtinha, você não abre o bico. Tu cala a boca, não fala com ninguém. Ouvir um filme, ouvir uma música, ouvir 500... Nem tem. Agora tem uma viagem de... 8 Tu horas. tem que conversar, aí tu É tem o cara que que fica conversar. pensando, acaba pensando. Aí tu vai desabafar da vida, né? Tu vai falar da E vida. aí, tudo bem? Não me pergunta isso, porque eu não quero falar. Tá incomodado, tá inquieto. Aí tu segura 2 horinhas ali, né? Todo mundo vendo o filme, ouvindo a música, aí depois tu... Pô, lembra aquela pergunta? Então... Chega a janta, né? pô, Tiquinopasta. vamos conversar? Tiquinopasta, ele Eu acho que, escolher. assim, voltando àquela situação do Botafogo, para mim, é o que o Jailson falou, assim, eu não imagino o Botafogo sendo arriscando, sabe? Acho que o Botafogo chegou num nível de... Não é que descobriu o caminho, mas descobriu qual caminho não tomar. Mas assim, ele errou também, né, Marra? Porque quando a gente pensa em perfil, quando a gente mostrou ali na tela, saiu do Luiz Castro. Sim. Aí tentou Bruno Lage, que foi na mesma linha de portugueses, Exato, né? ele tentou manter E aí depois a vai linha. para um Thiago Nunes, tentando uma coisa muito mais, né, nacional e mais Lúcio caseira. Flávio, né? O Lúcio Também. Flávio. Acho que cada Pra um ir. de um jeito, o Lúcio Flávio é porque estava lá dentro, Ali tem uma é. história e tal, assim. Claro. Então, mas eu acho que descobriu o caminho, talvez até aprendendo com erros, né? Assim, o caminho é, não tem fórmula perfeita, mas... O caminho é, não tem fórmula perfeita, mas... Se eu ficar aqui recebendo currículo, essa certamente é a fórmula mais errada. Eu tenho que ir de acordo com o que eu quero como modelo de jogo para o time que eu vou montar, para o elenco que eu vou montar. Porque montar um time como montou o time que tinha o Botafogo agora e entregar para um técnico que só sabe defender, que vai jogar com linha abaixo o tempo inteiro, assim, cara, isso não vai dar certo. O Botafogo já sabe que não pode ir por esse caminho. E é interessante que esse campeonato super mundial não tem servido no Botafogo de argumento para segurar, né? Esses jogadores e aparentemente nem o treinador. Porque seria um bom argumento, não seria? Mas desde o início eles falaram dos 6 meses. Por exemplo, o Almada, assim, ficou uma situação bem aberta. Mas sei lá, você imagina que, poxa, Libertadores. ganhou, então vamos dar um jeito aqui. Mas já ganhou. Não, mas Essa que é a questão mas que assim, pesa aquela pra história mim. de fazer o primeiro campeonato, possivelmente jogar contra... Não, sim, próprio sim, Arthur eu Jorge. entendi, mas eu tô É do falando da PSG, É do Libertadores. Atlético de Madrid, né? Eu tô falando da Libertadores, já ganhou, É. sabe? Então eu acho que o peso maior era a questão sul-americana. Ganhar a Libertadores, esse primeiro título e tudo Sim, mais. Porque o Super Mundial já é outro peso. Já é uma situação, já é uma competição num nível muito acima, entendeu? Então acho que a questão ali era, Libertadores e Brasileiro. Ganhamos? Valeu, hein? Tchau. Entregue. Entregue. Porque a questão do Super Mundial, né, chama atenção porque já, tipo, Botafogo contra PSG, sabe? Sim. Atlético de Madrid. Não te já... faria pensar? Empolga pra gente. Ei, Mário. Empolga pra Então, gente. mas não te faria pensar? Faria. Pô, deve ser... E olha a visibilidade, Sim, talvez, são a 6 vitrine. meses só, depois eu vou ter uma outra janela de transferência, né? Enfim. Bom, a Roberta Barroso tem acompanhado e já ela volta para trazer mais informações, então, sobre bastidores. Começando, então, para caso o fã do esporte também não tenha visto, a informação do Arthur Jorge, se ele sai, se ele não sai, e depois a gente fala sobre o elenco também. Mari, a verdade é que o Arthur Jorge não tem o futuro garantido no Botafogo. Ele tem contrato com o clube até o fim de 2025, mas uma conversa dele no avião com pessoas próximas causou desconforto no Botafogo. Segundo fontes ligadas ao clube, ele teria falado abertamente, como eu disse, com pessoas próximas, sobre uma negociação com o clube do Catar. Então, o Botafogo ficou extremamente irritado, porque, além disso, ele também teria falado que gostaria de levar o Savarino. O Savarino tem contrato com o Botafogo até 2026, mas isso irritou ainda mais o clube, que não tem a intenção de aumentar o salário do técnico Arthur Jorge. Já considera o salário dele muito atrativo para o mercado brasileiro e, além disso, ele ganhou um bônus milionário por conta do desempenho nessa temporada de 2024 pelos títulos da Libertadores e do Campeonato Brasileiro. O fato é que o Botafogo está bastante irritado. A entrevista também que o técnico Arthur Jorge deu na véspera da última partida pelo Campeonato Brasileiro, em que o futuro dele era uma incerteza, essa exclusiva ele deu justamente para a gente, para a ESPN. Isso também não pegou bem no Botafogo, então o futuro dele não está garantido. Bruno, Mário, eu volto com vocês.
Bom, a gente vai para os números do Botafogo em 2024, que são impressionantes, né? Muito por esse trabalho, claro, do Arthur Jorge. Continuar sendo competitivo, Marra, mesmo se o Arthur Jorge sair, o Botafogo? Ou é um castelinho assim que desmancha se sai assim o treinador e esses nomes importantes? Bruno, eu entendo que você está... Se fosse... Ali tem um investimento de alguém, né? E as temporadas têm se mostrado lucrativas. Então, pensando com a cabeça do empresário, eu entendo que vai continuar tendo, fazendo a roda girar. Não esgotou. Porque financeiramente deu retorno, a gente imagina, né? Ou vai dar retorno. E o próximo ano é um ano muito interessante, porque o holofote tá todo no Botafogo. E além disso, tem, acho que, não sei o quanto mexe, mas eu acho que mexe com a vaidade do Textor, né? Que ele gostou de ganhar aqui, não gostou? Sim. E isso me parece que é algo que mexe com ele, Mas não é? então, é uma preocupação porque a gente não tem como ter garantia de nada. De um ano para o outro, o futebol é uma loucura. Porque a história é, não literalmente igual, mas muito parecida com a do Flamengo, de 2019. Um técnico português vem... É parecida, sim. Não necessariamente, ele fica mais tempo, né? Ele completa ali a temporada, mas você ganha a Libertadores e ganha o Campeonato Brasileiro. Encanta o seu torcedor. Encanta o torcedor e ele sai. Mas ele sai, só que as peças ficam. É isso aí. Sim, mas você não. Mas o meu ponto também é: você não teve garantia de conquista na temporada seguinte. Não. Porque o Flamengo não é que ele diminuiu o investimento, ele foi tentando. Não, mas de um lado e de outro. As peças ficaram. Todos os jogadores ficaram. Só o Não, Rafinha. e mesmo- Mari, Pablo Mari, o Rafinha. E mesmo assim bateram cabeça ainda para agradar o torcedor. Sim. A gente ficou. Sim. A gente tá o quê? 6 anos discutindo a magia do futebol do Flamengo, que volta a encantar o torcedor agora com o Felipe Luiz. Então, assim, mesmo mantendo uma base, continuou vencendo, mas mantendo uma base não era a mesma relação. Você mexendo em São todas... 5 anos tentando fazer ou jogar daquela maneira, né? E não conseguiu. Então, assim, a gente tem uma situação que a gente... Mesmo que o investimento seja mantido, o resultado esportivo, ele não... Ou até no imaginário, ele nem sempre é o mesmo, né? Não tem como garantir, até porque a química, o encaixe dos jogadores foi perfeito. Essa que é a realidade. Então, beleza, eu não duvido que o Textor vai continuar investindo. Para mim, ele vai investir pesado, sim, até porque quem ganha, quem sente esse gostinho não vai querer parar, como você falou muito bem, Bruno, mas a questão é o encaixe, é a química mesmo. A química foi perfeita. Os jogadores se entenderam, cada um sabia ali seu espaço, onde conseguiria ajudar. A introdução ali do Almada na equipe, uma baita de uma contratação, mas a introdução dele, recuando em alguns momentos, potencializou o Savarino. Ainda mais, quem diria que o Savarino fosse jogar ainda mais, não sendo ali só o 10, porque aí teve um cara para dividir as atenções com ele no meio campo. Então, eu não duvido que o Textor vá investir ainda mais, é óbvio, até porque ganhou o que ganhou. E como você falou, tem Recopa, tem Supercopa, tem Super Mundial. Verdade. Tem título pra caramba pra disputar. É óbvio que ele vai querer. A gente nem Só conversou, mas no começo do ano já tem a Recopa e Supercopa. Exato, tem Recopa e Supercopa. Uma contra o Flamengo, outra contra o Racing. Olha o tamanho dos confrontos. É óbvio que ele vai querer ganhar. É óbvio que ele vai investir. A questão é o encaixe. O que mais pega pra mim, nessa resenha, nessa conversa do Botafogo, em relação a troca, não troca, perder alguns jogadores, possivelmente perder o seu treinador, é o encaixe. É o encaixe, a forma que ele encontrou de jogar desde o primeiro momento, 4 atacantes, reforçou da forma que ele reforçou, montou o time da forma que ele montou. Para mim, a questão é o encaixe. Ô, Roberta, volta aqui também, porque assim, a gente fala sobre... A gente estava falando aqui sobre essa comparação até do Flamengo, de como as coisas aconteceram, mas a base dos jogadores também foi mantida. Do Botafogo, muita coisa vai mexer no elenco, no plantel do Fogão? Mari, ainda falando sobre essa garantia, até que você falou, não tem garantia que ano que vem vai ganhar títulos. E segundo essas fontes que eu conversei, inclusive ontem, justamente por isso não pensam em aumentar o salário do técnico Arthur Jorge, porque chega o próximo ano e aí o Botafogo não conquista títulos. Como é que funciona? Ele devolveria esse dinheiro? Isso também eu conversei com essas fontes e por isso também não teria esse interesse em aumentar o salário do treinador. E só mais um detalhe em relação a essa minha
minha apuração, o técnico Arthur Jorge também ainda não teria conversado com o Botafogo sobre novas peças para o próximo ano, ou seja, não teria ainda feito planos sobre o ano de 2025 e ele tem esse contrato com o Botafogo. Agora, falando sobre peças, Mari, como você me perguntou, o Thiago Almada, por exemplo, é um jogador que não fica no Botafogo. Ele falou sobre isso depois da disputa da Copa Intercontinental, que veio justamente para um contrato de 6 meses e já estava acordado, então, que ele só ficaria esse tempo e depois iria para o Lyon. O Eduardo Meia também não fica no Botafogo. O clube até demonstrou interesse em permanecer com esse jogador, mas o Eduardo considerou a proposta do Botafogo muito baixa e, por isso, decidiu não ficar no Botafogo. Sobre o Luiz Henrique e Igor Jesus, a princípio, eles ficam, a princípio até o meio do ano. Eles não receberam propostas oficiais. O Botafogo ainda não recebeu nenhuma proposta oficial, claro, nesse momento. Vale a gente trazer que o Igor Jesus, antes mesmo de estrear pelo Botafogo, ele tinha recebido uma proposta e o Textor conversou com o Alessandro Brito, que é o head scout do Botafogo, e o Textor perguntou, vem cá, esse jogador pode se valorizar? E aí ele recebeu a resposta ali do scout do Botafogo. Sim, ele inclusive é jogador de seleção brasileira, e aí o Textor falou, então não vende o Igor Jesus. Então, a princípio, o Igor Jesus também fica, a não ser que venha alguma proposta oficial. Sobre o goleiro Gatito Fernandes, o contrato dele fica até o final do ano, o Gatito que é reserva do Botafogo, mas foi muito importante nessa reta final, inclusive quando o John estava fora de um jogo, o Gatito foi muito bem e ele já está há bastante tempo nesse elenco. O Botafogo conversa com o jogador, mas caso não renove com o Gatito, então o plano do Botafogo é contratar o Léo Link. Mas é isso, o Botafogo se mexendo no mercado com muitas incertezas, principalmente incerteza em relação ao futuro do técnico Arthur Jorge. Bruno, Mari. Identidade secreta da Roberta. Porque essas informações todas vazaram no voo. Comissária de bordo. Certeza, ó. Terninho, coque e aquele carrinho indo e voltando. Aí assim, ó, chicken na pasta. Aí servindo aqui, ó. O Arthur Jorge não conseguia dormir, que a Roberta chegava lá, uma água, né? Vinho. Aí vai amolecendo. Aqui, ó. Vai soltando, Pô, né? Só ouvindo. Eu não acompanho muito futebol. Você tá no entendo, Catar ou você tá no Rio de Janeiro? O destino final onde vai ser, né? Roberta. Caiu a tua máscara, Roberta. Tchau. Verdade, eu não queria dizer tchau, beijo, melhor sair, beijo. Ai, que bobeira. Não, mas vamos lá, ó, do que a Roberta falou. Então tem pelo menos, acho que, boas notícias, porque, quer dizer, de 2 jogadores que devem ficar até o final do Mundial. Importante. Aí é o Luiz Henrique e o Igor Jesus. Que já não é meio time, mas ajuda bastante. Mas diante do cenário de saírem Savarino, Almada, o Adrielson, né, que é uma figura importante ali no elenco. O Luiz Henrique... Savarino ainda é um papo, né? É, o papo no sentido do Arthur Jorge levá-lo, né? Pô, Já imaginou você perde os dois? pô, aí perdeu... a gente viu no Mundial. Então. Sem o Savarino e sem o Almada. O Marlon Freitas também, para mim, peça fundamental, mas o que aconteceu sem os dois? Estou aqui falando que, não, meu Deus, é um desastre. Mas foi o que aconteceu. Sim. No momento que o Savarino e o Almada não estavam em campo, o Botafogo tomou 3-0. É difícil a situação, assim, se perder o Savarino também. O Luiz Henrique é uma baita notícia, porque o Luiz Henrique também, assim como o Arthur Jorge, desconversou, sempre desconversou, toda vez que foi perguntado. Então, o Luiz Henrique ficar até o final do Super Mundial lá também é uma ótima notícia. Só que é nítido. A gente conversou sobre isso. O time que é campeão, da forma que o Botafogo foi, vai ter muito assédio em cima dos jogadores. E até uma forma assim, aí é uma opinião minha. A forma que o Botafogo está fazendo de trocar os jogadores mais experientes, que já não estavam com tanta rodagem, no caso de alguns, Eduardo, Tietchan, acho que o próprio Marçal, se eu não estou enganado. É uma forma que Tiquinho, eu acho acertado. Não é porque ganhou que você não pode... né? que vai ficando, você não pode renovar. Eu acho acertado. Esse movimento, sim. E aí buscar outras opções, enfim, que vão dar ali mais liga. Só que essas peças fundamentais do time titular, para você conseguir repor, já vai ser uma situação mais complicada. E como o Botafogo foi campeão do que ganhou de tudo ali, né? De tudo não, mas dos 2 principais títulos, vai ser mais caro para repor. E eu acho que um grande mérito do Botafogo nessa temporada tão vitoriosa é ter elenco, né, Marra? Porque a gente falava sobre
um time titular muito forte, mas em um certo momento a gente falava sobre, às vezes, trocar um volante, troca um meia, coloca um atacante. O Tiquinho, gente, eu estava falando com o Bruno hoje, quando a gente estava passando o roteiro, teve um momento que a conversa era do Tiquinho na seleção. Então, assim, o Botafogo, perdendo esses jogadores que se tornaram reservas ou são reservas, mas é que da intensidade que o Botafogo jogava, você precisa também ter jogadores não só para cumprir cota ali, para... Se tiver algum expulso, você entra. Era um time que rodava bastante também, que precisava desses jogadores, Marra. Sim, mas no meio é um setor complicado, né? Perder Savarino e perder Almada, concordo com o Jailson, você precisa manter o nível de investimento para sacar e outros jogadores que estão aí, que a gente só não percebeu. O Savarino já era um jogador que conhecia o futebol brasileiro, e isso evita o tempo de adaptação, isso é uma grande vantagem, né? E um jogador muito sério, né? Muito trabalhador. Você não vê nada do Savarino fora de campo. Então, se perder esse tipo de cara... Agora, o Botafogo não me dá demonstrações de que vai recuar em investimentos. Sim. Aí perde um lateral, traz o Vitinho. Aí tem um jogador machucado, cuiabano, traz o Alex Telles. Verdade. Tudo bem, isso era para a campanha passada? Tá, mas é o mesmo presidente que está lá, Sim. É o mesmo dono que está lá. O próprio scout que a gente elogia continua trabalhando ali, né? Sim, eu acho que vai dar turbulência, vai dar trabalho, porque, afinal de contas, a gente está falando na hipótese do Arthur Jorge sair mesmo, o jogador... Aí vai ter que chegar um novo técnico que vai conhecer. Isso vai, óbvio, né, gente? Vai demorar um tempinho. Não é comum que o cara chegue e mude tudo e acerte tudo. Vai demorar um tempinho. Mas não tem indicativo de que vai desandar. Porque até o Mundial pode valorizar esses jogadores, Claro. não pode? Até como você chamar o jogador para jogar no seu time. Isso. Você lembra a conversa que a gente estava tendo do Cruzeiro, não, do Grêmio? Aham. Do que vai oferecer. Eu acho que era do Cruzeiro, que Ou não do foi, Atlético. não, do Cruzeiro, que não foi para Libertadores, no caso. Isso. De gasto e tudo mais. Tem 8 times na tua frente. O Botafogo pode usar isso a teu favor tranquilamente. Temos o Super Mundial. Não, e o grupo do Botafogo, eu acho que você tem a garantia que você vai jogar contra Paris Saint-Germain, contra Atlético de Madrid. É verdade. É uma vitrine muito grande. E deve ser legal para o jogador também imaginar esse tipo de confronto, né, Você Jair? está chegando no campeão da Libertadores e no campeão brasileiro. Quem não vai querer jogar? E o Luiz Henrique mesmo, ainda com o primeiro semestre, imagina, ainda ele tem um primeiro semestre de seleção. Seleção, ele e Igor Jesus. Não é, Marra? Ainda tem o Campeonato Mundial, e aí vai pegar a janela grande de alto investimento na Europa. Sim. Então, acho que dá para pensar em valorização. Não é jogador que você fala assim, vende agora que está na alta e a gente não tem garantia Que não que vai vai jogar. continuar assim. Não, eu acho que no Luiz Henrique a gente imagina que ele continue mantendo o nível. Sim, eu acredito. É? Acredito tranquilamente. Porque tem jogador que às vezes você vê e fala, ele está Aproveita. Bateu no vivendo teto, uma bateu boa no teto, fase. sim. Não é o caso, né? Não, O Luiz Henrique não é. A curva dele tá... E nem o Jesus também, né? Eu acho que menos que o Luiz Henrique. Menos. Já tem um tempo que não faz gol e Isso. tal, sim. É. É muito bom jogador, a ponto da gente até afastar o Tiquinho da conversa. Isso. Jogador de seleção, Mas patamar diferente. mas eu acho o Luiz Henrique superior. Seguimos. É hora de Vasco da Gama. Então é isso, né, torcida? Vamos aqui repercutir mais uma notícia. Pessoal, eu separei para vocês aqui. Arthur Jorge ali revela a oferta ali do time do Catar. As propostas do mundo árabe são muito tentadoras. Pessoal, o técnico atual ali, campeão da Libertadores e do Brasileirão, ainda não definiu ali seu futuro depois de uma temporada vitoriosa. Arthur Jorge tem às mãos ali uma proposta do Al Rayyan do Catar e pode deixar o glorioso. Segundo o jornal português A Bola, o clube Qatari ali está disposto a pagar a cláusula de rescisão do treinador, que é considerada baixa para os padrões atuais. O técnico português chegou neste domingo, dia 15, em Portugal para passar as férias com a família, depois de uma temporada histórica e vencedora. Ele também admitiu ali as ofertas que recebeu e deixou o futuro em aberto. Tenho tudo em aberto. As propostas que existem, principalmente do mundo árabe, são muito tentadoras do ponto de vista financeiro, mas surgiram ali ainda antes do Peñarol, semifinal da Libertadores. São propostas ali que já tem algum tempo ali e nunca me debrucei muito sobre elas.
porque queria ganhar títulos e tinha ali um foco ali muito grande na Libertadores e no Campeonato Brasileiro. Temos de pensar ali e ver como vamos decidir o futuro, disse na chegada ao Porto. O que se sabe ali sobre a proposta do Arraia é que os valores são o triplo do que o português ganha no Glorioso. Tem um contrato com o Botafogo. Há de facto ali algumas possibilidades e propostas em cima da mesa. Tanto a Cajuda ali é o meu grande agente ali, como o Botafogo estão a par de tudo. Tudo que se vai resolver para o bem de todos. Agora venham a Portugal para desfrutar a família e estar em casa para pensar ali e descansar após um ano super intenso. Depois disso, vamos perceber ali o que será o início em janeiro para o arranque ali de uma nova temporada, onde quer que seja, eu estarei lá, afirmou o treinador atual campeão da Libertadores e também do Brasileirão. Arthur Jorge ainda também comentou o orgulho que ele sente ali pela conquista com o Alvinegro nesta temporada. É uma temporada que fica marcada ali para a história, não só o título pessoal, mas também para o clube. Foi extraordinário o que fizemos, foi seguradamente ali contra muitas probabilidades ali que tínhamos. Conseguimos 2 grandes troféus, um deles é inédito, a Taça Libertadores, para o clube, e o outro é um Campeonato Brasileiro. Foi uma grande conquista naquele que foi ali o primeiro ano do Brasileirão para mim, completou Arthur Jorge. O técnico tem contrato com o Botafogo até o fim de 2025 e vem sendo alvo ali de diversos times. Ainda não houve ali uma conversa entre John Textor e o dono do Botafogo e o staff do treinador para que o vínculo ali seja ampliado. E com isso ele pode seguir ali os passos do técnico português Luiz Castro, que deixou o Botafogo rumo ao mundo árabe. Jogadores como Almada, Adrielson, Marçal, Tietê, Oscar Romero e Eduardo e são saídas certas para o ano que vem. John e Tiquinho são alvos ali constantes de sondagem do futuro incerto. A temporada do Glorioso acabou com a derrota ali por 3-0 para o Pachuca nas quartas de final da Copa Intercontinental. Pessoal, então é isso que eu queria trazer para vocês. Se você chegou até aqui, deixa o seu comentário. Se ainda não deixou seu like durante o vídeo, deixa o seu like, que nos ajuda muito aí na plataforma, no engajamento do vídeo também. E se ainda não é inscrito, pessoal, se inscreva no canal, dá essa moralzinha pra gente, se inscrever no canal. Acione aquele sininho de notificações, porque assim que a gente postar algum vídeo, algum conteúdo, você já fica sempre atualizado de tudo que acontece aí com o Fogão. Fique com Deus e até a próxima notícia. Valeu, pessoal!